Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 8 de maio de 2016. Deus trouxe a sua palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 54 em diante. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22, versículo 54, diz assim: Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhes havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, que habitas na luz inacessível, ó Santo de Israel, esta é a tua palavra santa e eterna, Pai. Que o Senhor venha falar conosco por tua infinita misericórdia, Deus. Por amor do teu santo nome, Deus da glória. Tome em tuas mãos todas estas vidas, Pai, que vão ouvir a tua palavra. Esclareça a tua palavra, abre-lhes o entendimento para compreender a salvação que há no teu Filho Jesus. Ó Deus da glória, enquanto vão ouvir a tua palavra, Senhor, estende a tua mão para curar a alma aflita, para curar as feridas desta vida, Pai, para curar este casamento, para libertar estes filhos, para libertar este casal da opressão. Ó Deus da glória, tu és o nosso escudo. O Senhor diz que aquele que habita no teu esconderijo descansará à sombra das tuas asas, estará seguro. Senhor Deus poderoso e santo, envia os teus anjos nesta casa para acampar, para guardar. Santifica estas pessoas por amor do teu santo nome. Ó Deus da glória, envia a provisão, dá a direção que esta pessoa precisa, Senhor. Todavia, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Deus da glória, nós somos miseráveis diante de ti, Senhor. Somos miseráveis pecadores. Por isso nós te pedimos, ó Deus, envia do céu a tua provisão na vida de cada um de nós. Seja engrandecido o teu nome em toda a terra. Receba a oração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os momentos mais difíceis que o Senhor Jesus passou, este estava sendo o começo da dor mais difícil que o Senhor Jesus iria passar logo à frente, a cruz.
O caminho para o Calvário era a via dolorosa na qual Jesus, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, estava Cristo indo para ser julgado e logo depois chicoteado e logo depois crucificado. E Pedro, que disse que não negaria a Cristo. Pedro que disse que aonde Cristo fosse, ele também iria com o Senhor Jesus. Pedro disse que jamais iria negar a Cristo Jesus. Pedro disse que aonde o Senhor iria, ele iria também com ele. Mas Pedro mal sabia que negaria o Senhor Jesus Cristo, porque o Deus onisciente revelou para Pedro que ele iria negá-lo antes que o galo cantasse 3 vezes. Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar a Cristo Jesus. E Pedro negou. Nos momentos mais difíceis em nossas vidas, no qual nós achamos que vamos continuar sendo fortes e firmes, mas como a vida é traiçoeira, muitas vezes acabamos por falhar em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que quando falhamos, Deus nos abandonou, Deus nos rejeitou. A palavra de Deus diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Muitas vezes você tenta agradar a Deus, você luta contra o seu corpo, mas de repente você acaba cedendo a algum tipo de vício, algum tipo de tentação, e muitas vezes você se condena por isso, achando que e pensando que Deus te condenou porque você falhou em alguma área da sua vida. Mas Deus te diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pedro negou a Cristo. Pedro que andava com Cristo. Pedro que estava no monte da transfiguração quando ouviu a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. O mesmo Pedro que esteve no monte da transfiguração, que viu a glória de Deus, que pensou em fazer um tabernáculo para cada um, uma tenda para cada um, para Moisés, para Elias e para Jesus, o mesmo discípulo do Senhor negou a Cristo na ida para o Calvário. Muitas vezes você luta contra a sua carne, você quer agradar a Deus, você quer fazer aquilo que Deus manda você fazer pela sua palavra, mas chega a dificuldade na tua vida, chega as perseguições na sua vida, chega as lutas, as batalhas, e muitas vezes você acaba esmurecendo na fé. E você pensa consigo: Deus me abandonou porque eu falhei. Deus me rejeitou porque eu não consegui vencer este obstáculo na minha vida. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, Deus não te abandonou. Aqui no versículo 61 do capítulo 22, diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Aqui diz o texto que Jesus olhou para Pedro. Meu irmão e minha irmã, Jesus está olhando para você. Ele está dizendo: vem que eu estou logo à frente. Vem caminhando que você não vai se afogar. Quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus estando sobre as águas, Pedro saiu do barco e colocou o seu pé sobre as águas. Colocou os seus pés sobre as águas e passou a andar. Mas vendo as tempestades, Pedro teve medo e, começando a afundar, disse: Senhor, me salva. Mas Jesus disse para Pedro: caminha, Pedro. Você está afundando, Pedro? Então segure na minha mão, que você se salvará. Sobre estas águas estará seguro.
E Pedro segurou nas mãos do Senhor Jesus. E Pedro ficou firme novamente. Foi salvo pelo Senhor. Você tem lutado contra este vício. Você tem lutado contra este pecado. Você está lutando contra este vício, contra este pecado. Deus fixou os olhos em você. Ele conhece a tua estrutura. Hoje você pode ter falhado. Hoje você pode ter fracassado na luta contra este pecado, contra este vício. Mas Deus diz para você, põe-te de pé novamente. Ele não está te condenando, Ele está te dando mais uma oportunidade para você se levantar novamente, para você se colocar de pé, erguer a tua cabeça e lutar novamente contra este vício, contra este pecado. Pedro, mesmo falhando, mesmo negando a Cristo por 3 vezes, você pode estar negando a Cristo, quando você não consegue deixar este vício, quando você não consegue andar no caminho que Deus está te mandando andar. Mas não é por isso que Deus te rejeitou. Não é por isso que você já está condenado e condenada. Não é porque você fracassou que Deus te condenou. Ele está dizendo para você, eu conheço a tua estrutura, eu conheço a tua fragilidade, eu sei da sua luta, eu conheço a tua luta que você de dia e de noite tem lutado contra este vício. Pedro negou a Cristo também. Jesus não o condenou. Talvez você tenha negado a Cristo quando você cede a esta tentação. Quando você cede a estes vícios. Você tem negado a Cristo quando você acaba cedendo. Quando você acaba caindo destes pecados. Mas Deus te diz, se você caiu, levante-se novamente. Não se condene por isso. O Senhor Jesus vai estender a mão sobre ti, porque Ele vê que você está lutando para se libertar destes vícios. Você está lutando para vencer a sua natureza. Você está lutando contra a sua carne. Então você está na guerra. Não é porque hoje você se feriu que Deus te condena. Não é porque você negou a Cristo hoje que Deus está te condenando. Ao contrário, Deus está te dando mais uma chance. Ele está com os seus olhos fitos em você. Ele vê a tua dificuldade. Ele vê quantas vezes você chorou para vencer este vício. Quantas vezes você tem lutado contra isso. E muitas vezes você se angustiou e tem chorado na presença de Deus. Diz aqui o texto, que quando Jesus olhou para Pedro, e aqui diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Aí você comete o pecado. Você errou, escorregou. Aí você se lembra da palavra do Senhor Jesus. Você começa a pensar, meu Deus, eu fracassei hoje. Meu Deus, eu falhei. O olhar de Jesus é quando a palavra de Deus vem no teu coração. Jesus está olhando para você. O Espírito Santo de Deus fica triste, se entristece por você não ter conseguido, mas Ele está ali. Ele está para te dar mais uma chance. E a palavra de Deus vem ao teu coração, significando o olhar de Jesus. E Ele fala com você pelo Espírito Santo. Eu conheço a tua estrutura, eu conheço o teu labor. Não é porque você falhou hoje que eu te abandonei. Não é porque você falhou hoje, porque você caiu em pecado hoje, que eu te rejeitei. Põe-te de pé. Levanta-te novamente. Põe-te de pé novamente. Você vai vencer este pecado. Você vai vencer este vício. Deus é maior do que este vício. Deus é maior do que este vício que você tem lutado. E Ele vai te dar força, e você vai vencer, e você vai entrar em Jerusalém pelas portas de pérolas. Você vai entrar para a eternidade, porque aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai te colocar de pé novamente. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Você vai vencer este vício, você vai vencer a tua carne, pelo poder do Espírito da graça de Deus. Jesus não condenou a Pedro, mas Jesus olhou para Pedro. Pedro,
Eu sei da tua estrutura, eu lembro que você é pó, mas o meu espírito vai te erguer. Logo à frente você vai ver, no teu discurso você vai converter quase 5.000 almas para o meu reino. E Pedro, quando foi revestido, Pedro, quando foi no Monte das Oliveiras e estava no cenáculo, perseverou em oração unânime, e Pedro foi revestido. E o Pedro que negou a Cristo Jesus já não era mais aquele Pedro tímido, não é mais aquele Pedro medroso, aquele Pedro brigão, mas era aquele Pedro intrépido, cheio do Espírito Santo de Deus. Já não era aquele Pedro que fracassou, mas era aquele Pedro que disse para aquele homem que estava na porta formosa: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro já não era aquele Pedro tímido, mas era o Pedro intrépido. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te levantar, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vitoriosa, intrépidos na presença dEle, e através do Espírito Santo que você vai ser capaz, que você vai vencer principados e potestades, e Deus vai te usar pelo seu poder para você evangelizar, para você pregar a palavra da verdade. Pedro, um homem que naquela hora fracassou. Meu irmão, minha irmã, você pode ter fracassado hoje, mas lembre-se, Jesus não te condenou. Ele está com seus olhos fitos em você, olhando para você, dizendo: levanta, levanta de novo. Você está com as suas mãos sujas hoje, mas levanta de novo. Põe-te de pé que Deus vai te exaltar. Põe-te de pé, confessa o teu pecado a Deus. Confessa os teus erros, as tuas transgressões ao Senhor Jesus. Confessa o teu pecado a Deus hoje. Ele vai te dar a graça. Ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça vai te pôr de pé novamente. A minha graça vai te levantar. A minha graça vai te purificar pelo poder da minha palavra. Deus vai te exaltar. Ele vai te levantar novamente. Na tua luta contra o pecado, não tem resistido até o sangue. Resista até o sangue. Resista com toda a tua força contra o pecado. Suporte as transgressões. Suporte as lutas. Suporte como um bom soldado de Cristo. Suporte as aflições. Suporte as aflições por Cristo Jesus. Suporte as aflições. Deus vai te dar a graça. Hoje você pode estar abatido, abatida, achou que perdeu, achou que está derrotado e derrotada, mas Deus não te condenou. Pedro poderia, se fosse condenado por Jesus, jamais Pedro ia ser um instrumento de Deus na face da terra. Jesus sabia que Pedro ia cometer aquilo. Diz uma passagem aqui na Escritura que Jesus não confiava neles. Jesus não confiava nos seus discípulos. Não confiava nos seus discípulos. Porque Ele conhece a estrutura humana. Porque Jesus conhece a nossa estrutura. Ele vê a tua luta, meu irmão. Ele vê o teu esforço. Você pode ter cedido hoje à tentação. Mas Ele não está te condenando, Ele está te dando uma oportunidade novamente. Ele está te dando uma chance de você se levantar de novo, porque Ele sabe que você vai se levantar, porque o Espírito da graça vai te pôr de pé novamente. Pedro não foi condenado, mas depois da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro recebeu o Espírito de Deus no Monte das Oliveiras, no cenáculo. E a vida de Pedro passou a ser de outra vida. Pedro passou a viver de maneira sobrenatural. Pedro já não era aquele homem tímido. Pedro já não era aquele homem que negou a Cristo Jesus. Mas Pedro perseverou. Diz que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou porque ele viu que ele fracassou, que ele não queria fazer aquilo. Às vezes você tem lutado contra este vício, você não quer fazer isso, você não quer, mas você acabou cedendo a esta tentação. E você tem chorado: Senhor, eu não quero mais praticar isso. Eu tenho te entristecido, meu Deus, com estas práticas. Meu irmão e minha irmã, se teu olho te faz pecar,
Jesus disse: arranca ele fora do teu corpo. Ou seja, deixe de olhar para isso. Se o teu computador está te fazendo mergulhar na profundeza do pecado, tira ele da tua casa. Desfaz deste aparelho. Desfaça deste aparelho. E você vai ver que você vai vencer este vício. Vai vencer este pecado. Se teu olho te faz pecar, Jesus disse: arranca ele fora de ti. Tira da tua casa aquilo que está te fazendo cair, pecar, transgredir a palavra de Deus. E Deus vai te dar graça. Faça a tua parte para com Deus e Ele vai conceder a graça em você. Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu por negar a Cristo Jesus. Peça para Deus, meu irmão e minha irmã. Peça para Deus que Ele te conceda o arrependimento. Ele vai te colocar de pé novamente. Mas faça a sua parte. Desvia os teus olhos de contemplar a vaidade. Inclina o teu coração às coisas de Deus, à palavra de Deus. Lute contra este pecado. Lute contra este vício, contra esta natureza. E depois você vai ver. Você vai sair vitorioso e vitoriosa. Vai vencer este vício. Vai vencer estes hábitos que você tem. Deus vai te conceder a graça e você vai ver. Quando você lembrar lá atrás o que ficou, você vai falar: nossa, eu nem imagino que eu consegui vencer aquele vício. Faz tantos anos que eu praticava aqueles vícios e hoje eu venci. Nunca mais eu pratiquei os mesmos vícios. Eu venci. E você vai se lembrar só das coisas que para trás ficam, com a mente em Cristo Jesus, avançando para o alvo, para Cristo Jesus. Não é porque Pedro negou a Cristo que Cristo desprezou a Pedro, que Cristo tirou do seu ministério. Cristo não desprezou a Pedro. Jesus não desprezou Pedro, não o rejeitou. Continuou sendo apóstolo do Senhor Jesus. Continuou sendo. Talvez você tenha lutado contra tantas coisas. O bem que você não quer fazer, o bem que você quer fazer, você não faz. Mas o mal sempre tem feito. Levanta-se novamente. Hoje você caiu, põe-te de pé. Deus está te levantando novamente. Ele vai te ajudar. Você vai vencer. Você nasceu para vencer. Você era um embriãozinho. Você venceu dentro do útero da tua mãe. Você foi formado no ventre da tua mãe, no útero dela. Você nasceu para vencer, meu irmão. Você nasceu para vencer, minha irmã. Não se sinta derrotada, não. Não se sinta derrotado, meu irmão. Não é porque Pedro negou a Cristo Jesus e ele chorou amargamente que ele ficou derrotado, não. Quando Jesus ressuscitou, Pedro viu ressuscitado. Deus mudou a vida de Pedro. Mesmo que você tenha fracassado hoje, saiba que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É tudo em vão. Mas Deus é o nosso braço forte. A esperança para você. Esqueça aquilo que passou. Confesse ao Senhor. Peça perdão a Deus. Levanta-se novamente. Se arrependa daquilo que você fez. E se põe de pé novamente. Não pense em fazer loucura, não. Deus está contigo. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe da tua estrutura. Ele sabe que você tem lutado contra isso. Mas Ele vai te dar a graça para você vencer. Como Ele deu a graça para Pedro. Como Ele deu a graça para Paulo. Como Ele foi com Josué. Ele também é contigo. Ele diz para você: esforça-te, que eu te ajudarei. O fim é melhor do que o começo. Pedro teve um fim maravilhoso, na presença do Senhor Jesus. Pedro, no seu discurso, converteu quase 5.000 almas. Deus usou a vida de Pedro de maneira sobrenatural, porque Pedro reconheceu a sua fragilidade. Pedro reconheceu a sua natureza e a sua estrutura, e ele lembra que nós somos pó, mas Ele vai te dar graça. E você, meu irmão
E você, minha irmã, vai vencer estes vícios, em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu conheces a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Assim como Pedro negou a Cristo Jesus, muitas vezes, Pai, nós negamos a Cristo Jesus quando cedemos ao pecado, quando cedemos à tentação. Mas o Senhor é quem nos concede a sua graça, é o Senhor quem nos coloca de pé, é o Senhor que pelo Teu Espírito da graça convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, toma em Tuas mãos estas vidas, muitos que se condenaram até agora, mas ouviram a Tua palavra, Senhor, que os colocará de pé novamente. Ó Deus da glória e santo, concede a estas vidas o arrependimento dos seus pecados, concede a estas vidas a Tua graça e o Teu favor. Ó Deus, toma em Tuas mãos como o Senhor ajunta os pintinhos e as sombras das Tuas asas. Ó Deus da glória e santo, Deus de amor e de misericórdia, toma em Tuas mãos estas vidas, faz forte o cansado e renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Oh, glórias a Deus! Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Receba, Senhor, esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém.